A gente vai trazer aqui informações importantes envolvendo o Pulgar, que jogou muita bola contra o Vasco da Gama, inclusive recebeu um elogio do Felipe Luiz, sensacional na entrevista coletiva, e sobre Jorginho, muita gente me perguntando como é que está a situação da negociação envolvendo o Jorginho atualmente no Arsenal, se o Flamengo desistiu, porque não se fala mais no assunto. Nós vamos trazer uma atualização extremamente importante envolvendo esse atleta, e tem também gerente do Flamengo deixando o Flamengo para poder assumir cargo no Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, e tem recado para o Verratti também. Mas antes, se inscreva no canal, solta o dedo no like, valoriza o trabalho. Poderia estar na praia, poderia estar curtindo o carnaval, fazendo uma trilha, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui pedindo a colaboração de vocês para vocês se inscreverem no canal e trazendo informações para vocês sobre o Flamengo. Vamos para as informações do Flamengo. Ontem acabou passando batido por conta do Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, mas teve vitória do Flamengo também na Libertadores Sub-20. O Flamengo amassou o Olímpia do Paraguai por 6-1, com gols de Daniel Salles, Felipe Tereza, Chola 2 vezes, Guilherme e Ryan Lucas. Todos esses jogadores aí vocês já conhecem, já passaram pelo elenco profissional, já fizeram suas estreias pelo elenco profissional, e são jogadores que o Felipe Luiz gosta bastante. E o próximo compromisso do Flamengo na competição é na terça-feira, dia 4, 7 horas da noite, contra o Danúbio do Paraguai, tá? E vamos falar sobre o Flamengo e Vasco, gente. Assim, a partida de ontem, a vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco da Gama, ilustra muito bem o que eu venho falando aqui há muito tempo. Falo também no SBT, programa que eu participo de segunda a sexta-feira. O jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz, nem sempre vai dar um show dentro de campo. Pelo contrário, e vai ser mais, assim, pode não entregar um show, como não entregou diante do Vasco da Gama, mas vai ser muito difícil vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz, mas muito difícil mesmo. Para e analisa o jogo de ontem, mesmo jogando na grama sintética, com muitos desfalques mesmo assim, o Flamengo saiu de campo vitorioso e nem fez uma partida excelente não, pelo contrário, fez o básico, saiu de campo com a vitória 1-0, com o gol do Bruno Henrique, um golaço, entre aspas, um achado ali, num chute de fora da área. Não entregou um show, mas saiu de campo vitorioso. E é isso que vocês, torcedores, precisam entender. Não adianta achar que o Flamengo vai dar show sempre com o Felipe Luiz. Agora, vocês podem ter certeza que vencer do Flamengo com esse atual treinador vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário. E sobre o gol do Bruno Henrique, o Verratti, após o jogo, disse que o gol foi uma sorte, que ele chutou mal e a bola acabou entrando. E o Felipe Luiz, assim, como é educado, como sempre, respondeu a declaração de Verratti na entrevista coletiva, que ele foi questionado sobre o assunto, e ele disse o seguinte: sorte? Não é sorte não. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito mesmo. Nada é por acaso. Verratti, não é sorte mesmo, tá? Não é sorte mesmo. Analisa o histórico do Bruno Henrique. Ele já finalizou assim várias vezes e quase estufou a rede. Então não é sorte. E repito o que o Felipe Luiz disse: é muito trabalho. E Verratti, você que é atacante, deveria saber quão difícil é fazer um gol como esse. Não é sorte. Repito, é trabalho. E Bruno Henrique, o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique o seguinte, eu quero falar sobre isso. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Só fala no campo, com números, com títulos, com sacrifício pelo time e companheiros também. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo. Gente, é porque o Bruno Henrique não é midiático, tal como foi o Gabigol, por exemplo, como é o Gabigol. Isso não é uma crítica a Gabigol, nem uma crítica ao Bruno Henrique. Mas fazendo uma analogia aqui, que eu gosto muito, tá, de fazer analogia. O Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Por exemplo, o Rivaldo jogou muita bola. Gente, mas muita bola. Na Copa do Mundo de 2002, embora eu era uma criança, mas, cara, eu vi. O Rivaldo jogou muita bola, porque o Ronaldo fez muitos gols. Mas não é nenhum absurdo escolher o Rivaldo como o melhor daquela Copa do Mundo. E o Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Pouca mídia e muito futebol.
E eu falo, vocês torcedores, talvez vocês não deem o devido valor à história do Bruno Henrique no Flamengo. Ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. Ele entrega um absurdo dentro de campo. É um jogador que não se envolve em polêmica, muito pelo contrário. E foi o que o Felipe Luiz disse aqui. Ele é caladão na dele, só fala, entre aspas, dentro de campo. Muito ídolo. Para mim foi o melhor jogador em 2019 e é o principal jogador do Flamengo nessa geração vitoriosa, de 2019 para cá. Ah, mas o Gabigol fez... Sim, mas se você parar e analisar o futebol que o Bruno Henrique jogou em 2019, não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião, gente, ele é um absurdo. E eu falei na ocasião, os 3 anos de contrato, na renovação de contrato para o Bruno Henrique, nenhum exagero. E vocês podem resgatar, porque eu falei isso na ocasião. Então, o Bruno Henrique deveria ser mais valorizado, tal como o Pulgar foi valorizado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva. Abre aspas para Felipe Luiz, hein? Creio que se Eric Pulgar fosse brasileiro, ele seria titular na seleção brasileira. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com essa declaração do Felipe Luiz? Concordando ou não, você com certeza acha que Pulgar é um jogador extremamente importante atualmente para o técnico Felipe Luiz. Então, a renovação dele está encaminhada, mais 3 anos de contrato que o Flamengo e o jogador fecharam, e o empresário chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar a operação e anunciar a renovação de contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial, porque o salário dele estava de fato, digamos, defasado, porque ele é um jogador que já chegou com salário baixo, e agora ele está no último ano de contrato dele, vai até dezembro. A partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas o Flamengo correu para acertar essa renovação de contrato. O Pulgar renovando e o Jorginho, Vene, já que teoricamente é para a mesma posição. Flamengo e Jorginho tem uma reunião na quarta-feira, tá? E o Flamengo vai tentar, na figura de José Boto, vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato em breve. Por que o jogador ainda não assinou? Por respeito ao Arsenal, ele entende que assinando esse pré-contrato, entre aspas, poderia estar desrespeitando a história que ele tem no clube inglês, mas o Flamengo, óbvio, só vai comemorar depois que o Jorginho assinar um pré-contrato. A palavra foi dada, o aperto de mão foi dado, mas a gente sabe que no futebol só vale quando tem a canetada. E é isso que o Flamengo está tentando fazer. Contrato de 3 anos, a base salarial já foi ajustada, e o Flamengo nessa reunião de quarta-feira vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato e de fato seja jogador do Flamengo a partir do meio do ano. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo perdendo um gerente de futebol, Luiz Carlos, ele está de saída do Flamengo. Foi uma notícia publicada primeiro pelo Flazoeiro, que nós confirmamos. Ele está a caminho do Atlético Mineiro, a convite do Paulo Brax, que atualmente é diretor de futebol do Atlético Mineiro. O Paulo Brax entrevistou vários profissionais para essa função. Ele vai ser gerente da base, uma função que o Luiz Carlos fazia no Flamengo fez durante muito tempo. Depois ele foi promovido a gerente de futebol do elenco profissional, mas o forte do Luiz Carlos é a base. Tanto é que o Paulo Brax enxergou isso, falando que o período que ele teve à frente da base do Flamengo, a base do Flamengo faturou bastante. Então o Paulo Brax enxergou nesse profissional requisitos para poder assumir esse cargo, fez o convite, o profissional aceitou. Vene, o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Luiz Carlos? Não. Vai promover alguém da base para a vaga do Luiz Carlos? Não. Por quê, Vene? Porque o Flamengo entende que não há necessidade. Era um cargo que teoricamente estava sem função no dia a dia do Flamengo, porque o José Boto já trouxe profissionais da confiança dele, o Luiz Carlos pedindo para sair, o Flamengo não vai promover mudanças, ou seja, não vai promover nenhum profissional da base, nem vai contratar ninguém para esse cargo. O Flamengo entende que seria um custo desnecessário nesse momento. Essa vai? Léo, fala um pouquinho desse clássico que foi muito pegado no primeiro tempo, com muitos cartões amarelos, mas o Flamengo, que já tinha vantagem nessa semifinal, conseguiu sair com a vitória e aumentar essa vantagem. A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação, e no começo do jogo ali a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve que intervir com o amarelo, na minha opinião, a maioria deles correto.
Mas a gente conseguiu aplicar nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo, e acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo em quase todos os outros. É claro que, se eu não me engano, hoje a equipe deles teve um pouco mais de chance de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado. Léo, depois na saída de campo, o Verratti reclamou bastante sobre a arbitragem. Ele chegou a dizer que nós, né, jornalistas, temos que perguntar ao árbitro por que para o Flamengo é uma coisa e para os outros é outra coisa. Você acha que a arbitragem teve influência na partida, no resultado? Se é de alguma forma uma pressão já para o segundo clássico semana que vem? Acredito que não, acredito que as duas equipes tentaram jogar o seu melhor futebol. A gente da nossa forma, com a bola no chão, tentando ditar o ritmo da partida, e eles no contra-ataque, por uma bola. Acredito que essa pressão vai muito pelo resultado. Se eles tivessem ganhado, acredito que eles não sairiam falando do juiz. Mas a gente tem que se concentrar no nosso também, se concentrar naquilo que a gente pode melhorar para o próximo jogo, que vai ser um jogo difícil. A gente respeita a equipe do Vasco, é uma grande equipe, mas a gente vai para ganhar o segundo jogo também. E como é que vocês receberam essa mudança do mando, né? Porque, teoricamente, o jogo seria no Maracanã. Eles trouxeram para o Nilton Santos, tem a questão do gramado sintético, toda essa questão de gramado, que inclusive alguns jogadores até do Vasco levantaram, né, opiniões contrárias ao gramado sintético, e aí o Vasco traz esse jogo pro Nilton Santos. Como é que vocês enxergaram essa mudança do Vasco? A gente tem que acreditar que esses jogadores que votaram contra o sintético não gostaram de jogar aqui hoje, então é mais ou menos por aí. Mas é aquilo que a gente conversou durante a semana. A gente sabia que eles iriam mudar o jogo para cá, e a gente não tem muito o que fazer, pode do nosso controle. A gente tem que controlar aquilo que está ao nosso alcance, que é treinar bem, se preparar ao máximo e dar o nosso melhor em campo, independente do local. O brasileiro vai começar agora e a gente vai jogar metade dele fora, então a gente não pode escolher também gramado, não pode escolher estádio. É claro que a gente é um pouco confuso, porque eles pedem para jogar no Maracanã e aí agora eles mudaram para o Nilton Santos, então fica um pouco controverso essa parte, mas a gente tem que focar no que a gente pode controlar. Léo, a que se deve essa fase? Léo, a que se deve hoje essa ótima fase da zaga do Flamengo, e como é que você avalia hoje, nesse jogo específico, com essa força bem forte do Vasco no começo, tentando provocar jogadas mais individuais, batendo um pouco no Flamengo? Como é que você analisa o jogo de hoje? Acredito que a nossa defesa maior é o coletivo, a nossa competitividade dentro de campo. A gente joga todo o jogo como se fosse uma final, e a gente tenta aplicar aquilo que a gente treina, e acredito que vem dando certo. Então a nossa força da defesa são os 11, começa lá na frente. Vale ressaltar sempre que o ataque nos ajuda muito, e depois ali a gente tenta dar o nosso melhor para não sofrer gols, que é muito importante. A partir do momento que a gente não sofre gols, como eu já falei várias vezes, a gente está muito próximo de fazer gols, porque o nosso ataque é muito efetivo e vem sendo, a gente vem mostrando essa força nossa. A gente fica feliz pelo resultado. A gente esperava já que o Vasco viesse num ritmo muito forte no começo do jogo, e a gente também. A gente vai dividir por toda a bola, não vai tirar o pé de nenhuma bola, e clássico é assim, clássico é brigado, é disputado, e a gente tem que saber jogar ele. Léo, última, penúltima. Ainda falando sobre essa questão da grama sintética, eu queria que você falasse o quanto pode ter influenciado no resultado da partida a junção da grama sintética com uma bola que para muitos jogadores e técnicos é considerada uma bola ruim. Quanto isso pode ter influenciado tanto na atuação das equipes quanto no resultado do jogo? Eu acho que não tem muita influência no resultado. As duas equipes sabiam, né, durante a semana aonde seria jogado, a bola que seria jogada, então esses são detalhes que fogem, como eu falei, do nosso controle. A gente tem que focar naquilo que realmente a gente pode controlar, que é se preparar para o campo, se preparar com a bola que temos, independente de se é boa ou não. E a gente tem que dar o nosso melhor dentro de campo e honrar a camisa do Flamengo, como a gente vem fazendo. É isso. Valeu? No início da partida, né, eu notei que o sistema defensivo, pelo menos do Flamengo, estava com uma dificuldade ali no toque de bola, errando
passes que normalmente não erra, né? Não é o erro do Flamengo ali nesse posse de bola. O que foi conversado que no segundo tempo vocês voltaram melhor e essa toque de bola, posse de bola melhorou? O Felipe conversou alguma coisa com vocês ali ou foi só um acerto entre o setor defensivo mesmo? Acredito que a gente estava, de repente, um pouco displicente. Todos nós não somos perfeitos, senão a gente nem estaria aqui. Então a gente vai cometer erros e a gente não vai ser perfeito, né? A gente vai cometer erros sim e a gente tem que conversar entre nós ali e tentar melhorar. Não teve nenhuma conversa específica, acredito que são coisas do futebol. Para a gente ganhar, eles tiveram que errar em algum detalhe ali e às vezes é esse detalhe que faz a diferença no jogo, então a gente tem que estar concentrado. No começo a gente errou algum lance ou outro, acredito que a gente pode ter se desconcentrado em algum momento pela velocidade da bola ou algo do tipo, mas isso são coisas do jogo e a gente tentou dar o nosso melhor e conseguimos a vitória, isso que é o que importa. Valeu, pessoal, obrigado, tá? Já volto aí. É só para você poder esclarecer pra gente o que está acontecendo exatamente com o Thiago Maia. A gente viu que a negociação não avançou com o Santos e que ele vai retornar a Porto Alegre. Qual é a posição do Flamengo em relação a esse tema? A posição do Flamengo é que o Presidente deu uma ordem expressa para não negociar nenhum jogador entre clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser com dinheiro à vista ou com garantias, pela má experiência que tivemos e também pela demora da Justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim, que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá? O Santos não deu essas garantias? Não deu, por isso não se fez o negócio. Tá? Galera, pô, já ganharam um presentão de carnaval, pô. Não, é só sobre o Internacional, porque tem também pagamentos pendentes do Internacional. Pronto, agora é o Internacional que tem que nos pagar, tá? Valeu, pessoal. Sempre vamos ter jogos muito fortes, muito brigados. Sempre vão ter um que vai tirar patada, vai sacar muito cartão amarelo nos clássicos. É de isso que se trata. Hoje a gente fez o que hemos trabalhado durante a semana com Felipe. Acho que saíram muitas coisas boas, também muitas coisas que temos que melhorar, mas acho que para a semifinal de volta vamos já com um ponto arriba, um ponto a nosso favor, que só temos que assegurar o resultado e tirar para frente. Lada, a gente não tem tantas oportunidades de falar com você. Você chegou aqui e fez um gol decisivo na Copa do Brasil. E o Felipe deu uma declaração bem interessante lá em Belém, depois da decisão da Supercopa, dizendo que você foi aquele tipo de jogador que chegou com o pé na porta, pedindo seu lugar no time, que ele não tinha como te colocar, não te colocar no time titular. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu processo de adaptação aqui, sobre conquistar o teu espaço e hoje ser um jogador de confiança tão importante para o Felipe. Eu sei que minha adaptação foi muito forte aqui. Sabia que antes de chegar aqui no Flamengo já tinha muito sabido que os jogadores que estão aqui nesta equipa são muito bravos, como falam aqui. Sabemos que temos jogadores de seleção também, jogadores que han passado por um processo de seleção aqui em Brasil, temos jogadores de muita jerarquia, uruguaios também que estão aí sempre focados aqui em trabalhar. Eu sei que ainda tenho muito mais para dar para a equipa, mas tenho que seguir melhorando. As pessoas que estão aqui dentro do clube sempre me estão falando conselhos para melhorar, coisas para sempre cada jogo ir fazendo as coisas melhor. Felipe mesmo, que sempre está aí falando nos treinos que tenho que fazer, que tenho que melhorar, e isso acho que me está ajudando muito. Sabemos que não sempre vou jogar, sei que às vezes vou ter que esperar fora. Muita qualidade de jogadores aqui, os jogadores estão sempre melhorando, então acho que qualquer jogador que Felipe coloque vai dar seu melhor. Aqui agora, galera, a outra metade. Só cuidar. Vai, quem começa? Jocar. Você pode falar um pouquinho sobre o teu desempenho no jogo hoje e como o Flamengo sobreviveu ali no início ao ataque mais incisivo do Vasco? Como é que vocês conseguiram controlar o jogo? Como é que você viu a partida hoje? Como falei antes, um jogo muito brigado. Sabemos como são os clássicos. Minha partida no personal, acho que fui de menos a mais. Tive muitos
bolas perdidas también que tengo que mejorar. Sé que ahora cuando llegar a casa, como en mi entrenador pessoal, estar focado ahí, que tengo que hacer mejor, que tengo que mejorar. Na semana do treino, eu acho que Felipe igual vai falar para mim coisas a melhorar e tenho que fazer o que eles pedem, fazer coisas para melhorar no futuro, e acho que o partido igual acabou bem para nós. Sabemos que ainda temos muito mais para dar e acho que durante a semana e durante os treinos vamos a melhorar. Gonzalo, o Verjetin agora na saída, ele falou sobre a arbitragem, né, que sempre é diferente para o Flamengo. Você até falou sobre os cartões amarelos durante a partida. Você acha que realmente existe alguma diferença da arbitragem, você que vem acompanhando, ou é só declaração realmente para dar mais pressão para o próximo jogo? Não, acho que a arbitragem é igual para cada equipa. Acho que também eles mereciam também tomar muito mais cartões de los que tomaram. Então acho que nestas alturas, semifinal de uma Copa, uma competição importante, acho que o arbitragem sempre vai a fazer o que ele seja que é certo. Então, salve nação rubro-negra! O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 na primeira semifinal do Campeonato Carioca, e um nome chamou atenção mais uma vez: Éric Pulgar. O volante chileno vem jogando demais e recebeu um elogio gigante do técnico Felipe Luiz. O comandante rubro-negro não economizou palavras e afirmou: se Pulgar fosse brasileiro, ele estaria na seleção e seria titular. Será que Felipe exagerou? Ou realmente o camisa 5 do Flamengo está em um nível acima da maioria dos volantes do Brasil? Vamos analisar tudo isso agora, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do Mengão. Após a vitória no Engenhão, Felipe Luiz participou da coletiva e não escondeu sua admiração por Pulgar. O técnico já tinha comparado o chileno com Sérgio Busquets e até dito que ele tem nível Barcelona, mas agora foi além. Pulgar é um jogaço. Se fosse brasileiro, estaria na seleção e seria titular. Não tem muitos jogadores como ele no mundo. É importantíssimo para o nosso time. Ele lê muito bem o jogo e dá muito à equipe. Com essa declaração, Felipe Luiz deixa claro que vê Pulgar como pilar do meio-campo rubro-negro. E convenhamos, ele vem jogando demais. Marca bem, tem qualidade na saída de bola e ainda chega no ataque quando precisa. Mas e aí, será que ele realmente estaria na seleção brasileira se fosse daqui? Mesmo sem poder jogar pelo Brasil, Pulgar segue sendo um dos principais nomes da seleção chilena. O volante já foi pré-convocado para as próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo e deve estar na lista final do técnico Ricardo Gareca. E ele não é o único estrangeiro do Flamengo que pode ser convocado. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, Uruguai, além de Plata, Equador, também estão na expectativa para defender seus países. Ou seja, o Mengão pode perder peças importantes durante a data FIFA. Mas os estrangeiros não são os únicos no radar das seleções. Brasileiros do Flamengo podem ser chamados. Na última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior deu indícios de que 6 jogadores do Flamengo podem ser convocados para a seleção brasileira. Os nomes na mira de Dorival são Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson, Bruno Henrique. Ou seja, o Flamengo pode ter vários desfalques importantes no elenco em breve. E aí, será que Dorival vai chamar alguém do Mengão? Mas antes da data FIFA, o Flamengo tem uma missão importante. No próximo sábado, dia 08, o Mengão encara novamente o Vasco pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O time de Felipe Luiz pode até perder por um gol de diferença no Maracanã, que ainda assim garante a vaga na final. Ou seja, está tudo encaminhado para mais uma decisão rubro-negra. Agora, eu quero saber de vocês, nação. Pulgar realmente jogaria na seleção brasileira? Ou Felipe Luiz exagerou no elogio? E quem vocês acham que Dorival deve convocar do Mengão? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você fica por dentro de tudo do Flamengo. Tamo junto, nação!